Boa tarde. É chegado o momento de compartilharmos algumas observações de nossos estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje nós estaremos abordando o tema Consciência e Hábitos, que faz parte do livro Momentos de Saúde e de Consciência. Mas, como sempre, iniciamos com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel, extraída do livro O Evangelho por Emmanuel, comentários às cartas de Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Destacamos um trecho que nos chamou mais a atenção. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Então, vamos aqui inserir um breve comentário sobre essa mensagem de Emmanuel. O Evangelho consubstancia, elabora o roteiro generoso para que a alma do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior. E, de fato, há uma necessidade cada vez mais premente do homem de, atento às necessidades da sua verdadeira natureza, que é a natureza espiritual, ter um roteiro, uma diretriz segura para o estabelecimento do entendimento em termos daquilo que é mais benéfico e positivo para o seu espírito. Ora, não pode haver campo mais rico com esses valores que aqueles que estão no Evangelho de Jesus. E por isso Emmanuel acrescenta, é roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. De fato, estivemos ao longo de diversas encarnações, mergulhando nossas intenções e objetivos sempre associados a questões de ordem material e transitória. E o resultado de tudo isso tem se evidenciado nos dias em que vivemos em uma série de situações que caracteriza o resultado disso. Muitas vezes, mesmo portando juventude, saúde e bens materiais, o homem se percebe um grande vazio dentro de si. E esse vazio, justamente, é a ausência desse alimento, dessas substâncias que nós adquirimos através das leituras, das reflexões em torno da palavra de Jesus, como Emmanuel aqui bem comenta nessa passagem da carta de Paulo aos Filipenses. E vamos então para o nosso tema central de hoje, que é consciência e hábitos. É claro que o objetivo maior é motivar você que nos acompanha a leitura do livro, das obras da série psicológica de Joana de Ângeles. Esse que temos aqui à mão, Momentos de Saúde e de Consciência, tem capítulos rápidos,
de 1 a 2 páginas, mas que traz um conteúdo que merece refletirmos aqui. É isso que iremos ver a partir de agora. As raízes do ser são divinas, constituindo-lhe o corpo um instrumento fértil para a fecundação, o desabrochar dos tesouros latentes. Enquanto essa área de sombra não seja clareada pela razão, a ignorância predomina e os instintos governam. Reflitamos um pouco. Claro que todos nós trazemos dentro, no nosso íntimo, as sementes ricas de possibilidades provenientes da herança divina da qual todos nós somos constituídos. Por isso, Joana destaca dizendo que temos esse solo fértil para a fecundação, o desabrochar dos tesouros latentes. Mas, para que isso ocorra, é necessário que a área de sombras, a semelhança de uma cova onde se coloca semente, enquanto essa área de sombra não seja clareada pela razão, a ignorância predomina e os instintos governam. Enquanto não acontece as aberturas para a iluminação interior do homem, predomina nele ainda os valores associados aos instintos, aos apegos materiais, aos desequilíbrios morais. E o passo mais seguro para a correta libertação de tudo isso vem através da nossa iluminação interior, que é a proposta maior desses estudos da psicologia de Joana de Ângeles. O tenta-me deve ser continuamente exercitado em todos os períodos da existência terrestre, porquanto as experiências realizadas elevam-no a patamares mais significativos, abrindo-lhe possibilidades mais amplas de autopenetração. Então, esse exercício, esse trabalho de autoiluminação em nós, precisa estar sendo realizado diariamente, continuadamente. Afinal de contas, nós trazemos milênios de sombra dentro de nós, no nosso inconsciente profundo. E essas sombras precisam, para serem devidamente iluminadas, um trabalho, muita regularidade e constância de nossa parte, diariamente, através do estudo, das reflexões, da sensibilidade ao Evangelho de Jesus, nos motivando na vivência e na prática desses ensinos a superação, a transcendência de todo esse mundo de sombras em que estivemos envolvidos durante muito e muito tempo. Em face dos hábitos do imediatismo, ocorreu através dos tempos uma fissura entre a consciência superficial e a profunda.
desenvolvendo mais as áreas da personalidade, em detrimento daquelas que dizem respeito à individualidade. De fato, Joana nos chama a considerar que o resultado de uma larga vivência numa sociedade materialista, imediatista, gerou uma série de hábitos, de comportamentos associados à exacerbação dos valores do ego e da personalidade. Naturalmente, isso se deu a prejuízo da nossa individualidade, né, dos valores espirituais que ficaram sempre em segundo plano e que agora, iluminados pela doutrina espírita, somos chamados a realizar um trabalho paulatino e constante nessa devida substituição. Essa separação gerou neles o desinteresse pelas conquistas transcendentais, que lhe parecem difíceis de logradas ou se apresentam desmotivadoras, tal a preocupação com o concreto da vida. Então, quando ela se refere aqui a essa separação, Joana fala sobre essa intensa atenção que foi dada aos valores da personalidade em detrimento da individualidade. Gerou o desinteresse pelas conquistas transcendentais. Vemos numa sociedade onde a predominância do interesse na maioria das pessoas é nas ilusões do gozo dos sentidos físicos, é nas ilusões da posse de bens transitórios, é na ilusão absurda de que a existência está no corpo e que o espírito apenas é o resultado de elaborações mentais e psíquicas. Voltando ainda aqui ao texto, ou se apresentam as conquistas transcendentais se parecem bem difíceis, ou desmotivadoras, tal a preocupação com o lado concreto da vida. Em relação a isso, a mensagem deixada pelo Cristo nos Evangelhos é bem clara. Devemos, primeiramente, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar os valores transcendentais, que as demais coisas nos seriam dadas por acréscimo. A ordem correta apontada pelo Cristo é a ordem inversa que a sociedade materialista tem trilhado e tem sido inserida na maioria das pessoas até os dias de hoje. A mente em si mesma, o espírito, através do cérebro, manifesta-se em duas formas diferentes. Ora como razão intuitiva, metafísica, abstrata, ora como inteligência concreta, analista, imediata. O uso da razão faculta a eleição de hábitos saudáveis, favoráveis à felicidade. Então, Joana aqui nos aponta essas duas divisões centrais dos conteúdos psíquicos que o espírito elabora através do seu cérebro. De um lado, os aspectos associados à razão
intuitiva, metafísica, abstrata. Do outro lado, o da inteligência, associada ao aspecto concreto, analista, imediato. O fio da balança está no uso da razão, que faculta a escolha, a eleição dos hábitos saudáveis, favoráveis à felicidade. A questão toda é que, estando a maioria das pessoas com hábitos e objetivos embotados de valores materiais, associado a isso, os desequilíbrios de ordem emocional, praticamente inviabilizam o uso correto e adequado da razão. A grande tendência que marca isso é as atitudes tomadas de forma impensada, imediatista, aonde não poucas vezes, após perceber o erro cometido, a pessoa diz: "Ah, se eu tivesse pensado direito". É aí onde nós constatamos a ausência do uso correto dessa faculdade da razão e a predominância nos condicionamentos e nos instintos da obliteração, de colocar de lado a reflexão, a razão, para que pudéssemos estar tomando, de fato, as atitudes ideais e corretas. A função da mente é pensar. O hábito de pensar amplia as possibilidades de discernir. A mente é capaz de reconhecer pela razão os próprios erros, nos quais se apoia e corrigi-los. Então, a partir daqui, Joana vai nos apontando trabalharmos adequadamente a superação de hábitos nocivos e equilibrados, associados ao materialismo, para o estabelecimento de novos hábitos, de novos comportamentos, agora profundamente associados ao nosso despertar de consciência. Esses hábitos, claro, o uso da meditação reflexiva, a busca do entendimento sobre a nossa verdadeira natureza, a natureza espiritual. Tudo isso nós podemos e devemos fazer com o uso correto da a mente é capaz de reconhecer pela razão os próprios erros, nos quais se apoia e corrigi-los. Então, nós somos convidados a superar essa fase de atitudes impensadas e irrefletidas, estabelecida por hábitos nocivos, para empreendermos uma constituição renovada. Agora, tendo por base o trabalho de despertamento de consciência, de percepção da realidade espiritual, que cada dia mais nós vamos obtendo através de estudos, de obras espíritas, de estudos como esses que estamos aqui também compartilhando. Adaptando-se às análises estreitas e superficiais da vida e das suas manifestações, ele permanece em estágio inferior, malbaratando o tempo e a oportunidade. É isso que tem acontecido com a maioria, né? Trabalhando a mente, pensamento, apenas nas coisas superficiais, materiais, e deixando de lado
as de ordem espiritual, o ser permanece em estágio inferior. E Malbharat desvaloriza o tempo e a oportunidade de despertamento, de crescimento espiritual que nos é brindada pela misericórdia, pelo amor do Pai. O empenho de manter a atenção, o que observa, a concentração, o que fixa, e a meditação, que completa o equilíbrio psicofísico, torna-se a ponte de união entre a consciência superficial e o eu profundo. Que maravilha, né? Aqui nós somos chamados a atenção a esse exercício muito importante. A atenção, a concentração, a meditação. E nos aspectos que Joana didaticamente vai bem dividindo. A atenção se refere a estarmos observando nos acontecimentos e nos fatos da vida a busca do entendimento espiritual, das leis divinas presentes, mas que para que sejam acessadas e entendidas, é necessário a atenção. Essa atenção observa a questão pelo lado espiritual. A concentração fixa. E aí vai sendo estabelecido um novo hábito, agora bom e positivo, e que a meditação completa fecha o círculo. A meditação que se dá no aspecto mais profundo, como Joana aqui cita, como verdadeira ponte de união entre a consciência superficial antiga, que agora começa a ser devidamente enriquecida, valorizada, e o eu profundo. Realizada essa ponte, nós passamos, de fato, a constituir uma série de novos hábitos, advindo desde a percepção da realidade espiritual da vida, como nos é fornecido pela doutrina espírita, até, evidentemente, a vivência dessa nova compreensão que estamos agora nos nutrindo. E concluindo o nosso estudo dessa tarde, se eleges hábitos mentais de discernimento para o correto, agirás em segurança. E essas memórias funcionarão automaticamente, amadurecendo-se intelectiva e efetivamente, oferecendo-te identificação com o eu profundo. Esse é o resultado da eleição, da escolha de fomentarmos hábitos mentais novos, através do discernimento para o correto, para aquilo que está em harmonia com as leis divinas. Agindo assim, nós criaremos em torno desses hábitos memórias. Memórias que nos facultarão mais adiante, quer nessa vida, quer em vidas posteriores, a facilidade para as conexões espirituais positivas e benéficas. E fechando isso, Joana diz assim, oferecendo-te identificação com o teu eu. Então, meus amigos, nós pedimos sempre, se possível, compartilhem essas informações. E estejam aí sempre nos acompanhando no YouTube, Conexão para a Luz, onde você encontra a playlist de todos os estudos anteriores que já realizamos da série psicológica de Joana de Ângeles. Uma boa tarde a todos. Até
próximo estudo.